Amém. Irmãos, obrigado. Muito bem, irmãos, eu quero tentar ser breve aqui, que você possa abrir teu coração. De fato, eu creio que o tempo que a gente vive é um tempo onde a gente precisa trabalhar para alinhar a nossa vida cada vez mais a Deus, à vontade dEle, ao propósito dEle. E, irmãos, eu sei que nenhum de vocês, eu sei que ninguém que está aqui, né? E nem os irmãos que também não puderam vir, eu sei que ninguém está aqui para jogar tempo fora, né? Está aqui porque não tinha uma outra coisa mais interessante para fazer. Eu sei que você está aqui porque você tem um objetivo, um propósito. Sim ou não? Eu também. Olhei a Brígida ali, eu acabei lembrando que o Felipe passou mal. Queria que a gente orasse por ele também. Foi embora, passando mal. Pois alguém dá um toque lá, ver se está tudo bem com ele. Vamos orar pelo Felipe, irmãos. Pai, colocamos a vida do Felipe nas tuas mãos. Declaramos sobre ele uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de cura. Pai, que ele seja, Senhor, tomado pelo teu poder, pela virtude, Pai, e do nome de Jesus, ó Pai, seja restabelecido. Pai, nós declaramos, ó Pai, nós cremos que tu podes fazer, Pai, curar o teu filho, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então eu quero aqui tentar, né, ser breve. Você me suporta aí? Sim ou não? Eu, até dentro dessa questão já há alguns anos, eu penso, né, e oro sobre o Senhor nos dar oportunidade e também nos preparar o tempo oportuno para a gente ser mais excelente no cumprimento do nosso propósito como igreja. Porque a igreja, irmãos, ela tem um propósito. Já eu vou falar rapidinho disso aqui. E se a gente entende esse propósito, a gente vai começar a perceber, como todos nós somos frutos disso, né? Mas acaba ficando uma coisa natural e se torna uma cultura. Por exemplo, histórias como essa que a gente viu dessa família, né, desses queridos aqui, que têm sido tocados de alguma forma, né, mesmo apesar das limitações e de que nós somos tão limitados, mas o Senhor, Ele tem um propósito para cada pessoa. O Senhor, a Bíblia diz que Ele amou o mundo, não é verdade? De uma maneira tão grande que Ele deu o único Filho dele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso enche o coração das pessoas de esperança, né? E uma coisa que eu penso também, irmãos, a gente, por exemplo, terminamos agora a nossa jornada ali no livro de Marcos. E eu sei, irmãos, e eu ouvi assim testemunhos, né, de irmãos que foram muito abençoados, irmãos que foram assim edificados, irmãos que passavam pela Bíblia e agora começam a ler as Escrituras com outro óculos, né, com uma outra percepção, parece que o entendimento abre, né? E isso é tão legal, irmãos, que sem a gente fazer força, a gente acaba influenciando, né? Os irmãos lá em São Bernardo ouviram isso que a gente estava fazendo e tal, e eles acho que já estão lá no 4º capítulo de Marcos, né? Essa semana eu recebi um casal de São Bernardo lá em casa, e eles estavam falando, rapaz, eu estou mexido com isso, porque eu nunca tinha lido a Bíblia desse jeito. Coisas tão simples assim, parece que os meus olhos se abriram.
Então, eu creio, irmãos, que se a gente se torna prático em questões simples, a gente vai provar frutos, a gente vai colher frutos especiais, né? Mas eu fiquei com cuidado, assim, irmãos, para que a gente... eu fiquei com dois cuidados. O primeiro cuidado, irmãos, e eu quero basear esse cuidado aqui e ler um texto com você das Escrituras. Lá no livro de João, abre aí João 5. Vamos ler aqui alguns versículos. E eu fiquei assim com dois cuidados, assim, para que a gente possa aprofundar, né, o nosso entendimento e os porquês das coisas, né? Tão importante quanto o que nós fazemos é o porquê nós fazemos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tão importante quanto aquilo que a gente faz é o porquê. Por que a gente está fazendo isso, né? E você vê que, existe... Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Jesus estava para nascer, diz que o rei lá procurou os estudiosos das Escrituras, os letrados nas Escrituras, e falou assim: vem cá, aonde que vai nascer? E eles, de maneira muito clara, foram lá e falaram assim: vai nascer aonde? Lá em Belém. Eles foram na Escritura e falaram assim: vai ser assim, papapá, vai nascer lá. Deram todas as informações da onde Jesus ia nascer. Os religiosos, os estudiosos das Escrituras. Agora, qual desses homens foi até lá? Nenhum deles foi. E você vê que quando Jesus ele se defronta com essa religião, ele fala uma coisa muito séria, que está lá em João 5, versículo... vou ler a partir do 37, vamos lá. João 5, 37. Diz assim, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes as suas palavras permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Agora olha esse versículo aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Olha só, irmãos, o que Jesus está falando aqui. Ele fala assim, aqueles homens, os fariseus lá, os religiosos, eles eram conhecedores profundos das Escrituras. E aqueles homens sabiam que nas Escrituras, quando eles buscavam as Escrituras, eles iam ter vida eterna. Só que as Escrituras, desde lá do Antigo Testamento, desde sempre, desde antes da lei, do começo de tudo, por exemplo, Efésios vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus ele já foi preparado antes da fundação do mundo, ou seja, desde lá do começo, tudo aponta para quem? Para Jesus. Cada livro da Bíblia, ele vai apresentar Jesus de uma maneira. Você vê que pessoas chegaram a essa conclusão, entendimento que cada livro representa Jesus de uma forma. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras, elas apontam para quem? Para Jesus. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês lêem a Bíblia, vocês lêem as Escrituras, porque vocês julgam que nela vocês vão ter vida eterna. Só que ela aponta para mim. Mas vocês não querem vir até mim para receber vida. Vocês não querem vir a mim para receber vida. Então isso é um problema, e é um cuidado que a gente tem que ter. Porque, irmãos, é uma grande bênção
quando a gente mergulha nas Escrituras, eu aprendi que eu preciso conhecer melhor aquele que transformou a minha vida. Amém? Não é maravilhoso quando você vai conhecendo Jesus de uma forma mais profunda? Uma coisa que eu já sabia, mas que essa leitura, por exemplo, do livro de Marcos, ela trouxe para mim um entendimento muito mais claro, que eu acho que eu não tinha, irmãos, e que capítulo a capítulo a gente vai vendo isso ficando mais claro e vai percebendo o quanto isso, vamos dizer assim, acabava indignando o próprio Jesus. E lá no final, no capítulo 16, a gente vê isso ficando mais claro, que é o quê? O problema da dureza de coração dos homens. A gente padece por causa da dureza de coração. Então, o problema nosso é a dureza de coração, irmãos. A grande dificuldade é a dureza de coração. Então, essa leitura me trouxe isso. Mas como é que eu vou resolver o problema da dureza de coração, irmãos? Se não é em Jesus, se não é olhando para Ele, se não é me achegando em Jesus. Então, esse é um primeiro cuidado. As Escrituras, elas precisam nos conduzir a Cristo. Você precisa ter mais fome, você precisa ter mais sede dEle. Amém, irmãos? Amém? E um outro cuidado que eu queria te falar, eu acho que é muito importante a gente atentar. Jesus, fala para mim, quantos livros Jesus escreveu? Que eu saiba, irmãos, nenhum. Eu nunca vi nenhum relato de algo que Jesus tenha escrito. Mas você já viu quanta gente escreve sobre ele? Quanta literatura, até de não cristãos, existe sobre Jesus? Quanta coisa se fala sobre Jesus? É muita gente que fala, escreve sobre ele. Mas eu acho que os principais escritos sobre Jesus estão nos evangelhos. São 4 pessoas que registraram aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, aquilo que ele ensinou. E é uma coisa muito interessante, que aqueles homens que escreveram sobre Jesus, aquelas pessoas que o conheceram, irmãos, eles andaram com Jesus, não todos, mas os evangelistas ali, né, principalmente Mateus, Marcos e João, mais Mateus e João, eles andaram com Jesus, perto. Então, eles conseguiram, irmãos, captar, eles conseguiram perceber exatamente quem Jesus era, o que ele estava querendo ensinar, qual era toda a proposta dele, quando ele cumpriu ali o ministério dele. O que eles viram, o que eles ouviram, eles entenderam e eles registraram. E você vai perceber que os evangelhos, eles têm uma ênfase. E o evangelho de Marcos, até mais ainda. Diga comigo assim, os evangelhos apontam para a prática. Você vê que a palavra, os evangelhos, aqueles que registraram aquilo que Jesus ensinou, fez e falou, eles tinham uma clareza de que o que era importante era a prática. E você vê que o final de todos os evangelhos, irmãos, vai trazer um aspecto prático. Você vai ver que o final deles vai trazer algo que compete a mim e a você. Você vê Mateus falando assim, toda autoridade me foi dada, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo, e estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Aí você vê Marcos falando, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aí você vê Lucas falando, permanecei no alto até que, permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para vocês cumprirem a missão. João vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, qual é o outro cuidado? É que não basta, irmãos, a gente saber. Não basta a gente conhecer. A gente precisa alinhar a nossa vida com aquilo que a palavra nos ordena. São direções claras, né? Jesus é muito claro. Ele não tem rodeio, ele não tem muitas coisas que nos deixam em dúvida. Mas será que é? Não, é isso mesmo. É assim, vai lá, faz isso ou não faz isso. É assim, não é assim. É muito claro. E quando se trata daquilo que o Evangelho fala, irmãos, a gente precisa entender que há uma relação que a gente precisa cultivar com essa prática. E você vê que lá em Mateus 22, 29, a gente ouve, né, Jesus falando sobre esse cuidado, que é o quê? Vocês erram porque vocês não conhecem o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? As Escrituras, irmãos, quando a gente vai se aprofundando na Bíblia, naturalmente, se o meu coração e o teu coração estiver correto, a gente vai conhecer mais de Jesus. E quanto mais a gente vai conhecendo de Jesus, sabe o que isso vai produzir? Fala comigo assim, poder. O poder de Deus vai começar a operar na nossa vida, né? O Espírito de Deus vai começar a se manifestar em nós, vai começar a operar em nós de uma forma muito clara, entendeu? Então, não basta só a gente conhecer, a gente precisa se relacionar com as Escrituras que nos levam para Jesus, e essa relação com Jesus, ela vai, naturalmente, ela vai produzir o poder de Deus na nossa vida. Para quê? Para que a gente aprenda e consiga a viver, consiga ser aquilo que Ele nos projetou para ser. Porque não é só uma questão de fazer, mas primeiro tem que ver com uma questão de quem nós somos. Se a obra de Cristo ela nos leva a crer nele, o crer em Jesus não tem a ver só com uma questão da mente, não tem a ver só com um discurso, mas tem a ver com um posicionamento na vida. E isso nos torna aquilo que Deus nos criou para ser. Amém? E aí você vai ver que o sentido de ser nosso como igreja e o tempo que a gente vive, né, o momento que o mundo vive, eu acho, irmãos, que é o momento mais oportuno. É a hora de nós cumprirmos aquilo para o qual nós fomos chamados. Lá em João, capítulo 6, a gente vê, irmãos, de maneira muito clara, Jesus ele não tinha, ele não estava focado em muitas coisas, ele não estava focado em muitas coisas, mas ele tinha um alvo. E quando ele repreende a multidão que estava preocupada em resolver suas demandas, em ter a cura, em comer do pão, e ter suprimento, e ter resolução de problemas na sua vida, Jesus olha para eles e fala assim, eu quero falar para vocês têm que trabalhar pelo pão que não perece. Trabalhem pelo pão que não perece.
E eles perguntam, tá, mas como é que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus, de maneira muito simples, fala, então, mas a obra de Deus, que é uma só, é que creiais naquele que Ele enviou. Então, qual é a obra de Deus? Qual é a missão que Jesus deu para a igreja? Qual é o trabalho da igreja? Qual é o sentido de ser da igreja? Qual é o nosso alvo como igreja? Jesus pergunta para os discípulos e fala assim, quem os homens dizem que eu sou? Uns falam que você é João Batista, que você é Elias. Tá, mas e vocês? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, olha, eu te falo, Pedro, tu és uma pedrinha. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre esse fundamento dessa revelação que você teve de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Qual é o sentido de ser da igreja? É que nós precisamos proclamar, anunciar Jesus. O nosso alvo é falar de Jesus, né? A gente dá uma ênfase, a gente bate muito na questão do discipulado. E eu acho que nós precisamos, até em algum momento, eu tenho pensado que em algum momento a gente precisa voltar e repensar e reconversar e ajustar a nossa compreensão, avaliar a nossa prática da obra de fazer discípulo. A gente precisa olhar e falar, mas como é que está sendo? Porque, irmãos, eu estava falando com os irmãos essa semana de algo que a gente precisa abrir o nosso entendimento. Eu estou abrindo um parênteses aqui, tá bom? Seria muito mais fácil para a nossa vida e muito mais simples. Tem gente que faz umas perguntas que é pergunta de criança. É pergunta de criança. Pode ouvir música do mundo? Pode fazer... A questão não é se pode, ou a questão é pecado fazer tatuagem, é pecado ouvir música que não é cristã, é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Aí, isso é uma mentalidade infantil, irmãos. Por quê? Porque é assim, tem gente que pensa que a vida é você estar aqui e a gente levar as pessoas a parar de pecar. Pronto, seria muito mais fácil se fosse só isso. Seria muito mais simples se a nossa vida fosse simplesmente parar de pecar. Aí a gente às vezes fica a vida inteira marretando para que as pessoas elas parem de pecar. Mas a questão não tem a ver com isso, irmãos. A questão tem a ver com um processo de formação de homens e mulheres segundo a imagem de Cristo. Está me entendendo? Porque se fosse só isso, irmãos, e olha, o evangelho hoje, cara, a gente precisa de orar, de chorar pela igreja. Porque a coisa mais triste que a gente ouve falar é de uma graça que é danosa, que é mentirosa, que é falsa. Entendeu? Que tem pregadores, irmão, que estão fazendo mal para a igreja, que estão fazendo as pessoas ficarem confortáveis e estão levando essas pessoas de maneira confortável para o inferno. Para o inferno. Em nome de uma graça que não muda as pessoas. Irmãos, a gente precisa ter a clareza de que você vê que o evangelho de Marcos começa assim, o evangelho de Lucas, ele termina assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, não tem como você separar uma coisa da outra. As duas coisas elas precisam estar alinhadas.
Na verdade, uma coisa ela vai levar automaticamente a outra. Quando o evangelho, quando a graça me alcança, a minha vida ela naturalmente vai mudar. Não tem como, não tem como. Agora, nós precisamos entender esse processo da formação. Entendeu? Que não é só a pessoa parar de pecar, porque isso é alguém que está buscando se safar do inferno, está buscando se safar das coisas daqui e só esperando um dia de ir para o céu, ou o dia de viver a eternidade. Mas, irmãos, isso é muita ingenuidade, muita infantilidade, entendeu? Sendo que todo o estabelecimento da igreja é para quê? Para quê, irmãos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo, à estatura de quê? De varão perfeito. Então, a gente precisa em algum momento, e eu tenho no coração, da gente voltar esses fundamentos, entendeu? Por quê? Porque alguém que entende que uma vida cristã é só parar de pecar, vai ser um infrutífero. Ele vai achar que a vida tem a ver com ele, que a fé tem a ver só com ele. Mas ele vai negligenciar a identidade e o propósito como igreja. Porque se é só isso, então beleza, eu já resolvi minha vida, tá legal. Só que a obra de Deus vai além disso. Qual é a obra de Deus, irmãos? Que todos creiam em Jesus. E como é que vão crer se a gente não proclamar, se a gente não anunciar? Como é que as pessoas vão entender se a gente não falar, se a gente não anunciar? E é interessante, irmãos, porque o cuidado, irmãos, o anjo pode cuidar. Suprir, o anjo pode suprir. A gente vê a Bíblia exemplo disso, claro, de que cuidar, até o anjo vem cuidar. Agora, proclamar, cuidar, anunciar, o anjo vai vir fazer? Os anjos vão pregar o evangelho, irmãos? É uma responsabilidade de quem? É minha, entendeu? A gente precisa, a partir desse finalzinho que a gente leu ali de Marcos 16, lembrar do nosso propósito, irmão. Lembrar do nosso propósito, entendeu? E uma coisa assim muito interessante. Essa semana aconteceu algo assim comigo. Tem semanas que são um pouco mais tranquilas, mas tem semana que a agenda que é... Essa semana teve dia de eu levantar da cadeira com dor nas costas, de tanto que eu fiquei sentado na cadeira, né? Recebe um, daqui a pouco é outro, tal, e foi assim, mas foi algo, irmãos, que foi intenso, mas eu também louvei a Deus por uma coisa. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não tem permitido que a gente se perca do propósito. O nosso propósito é anunciar o evangelho e fazer discípulo, entendeu? Pregar e ajudar, e formar, e ensinar, e instruir, né? Sentado ali na mesa, né? Por isso que quando eu recebo gente em casa, eu levo direto para a mesa. A gente nem senta muito no sofá. O lugar mais legal para mim da casa, quando se trata de cumprimento de propósito, é o quê? É a mesa. É a mesa. Ali é um lugar onde a gente vê Deus. Tanto é que você vê lá no Antigo Testamento, antes do Santo dos Santos, tinha o quê lá? Deus manda Moisés colocar o quê lá?
no lugar santo? Uma mesa. E é interessante que as dimensões daquela mesa, aquela mesa não era usada com o mesmo propósito que a gente usa para sentar, né? A mesa assim. Mas a medida daquela mesa, se você olhar lá, era mesmo padrão do padrão da maioria das mesas que a gente tem. Muda a altura, vem um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas o padrão é aquele, não é? Aquele é o padrão. E esse padrão de mesa que a gente tem é a mesma altura daquela mesa. Eu falo, cara, eu acho que Deus tinha algum mistério com isso. Deus já apontava para isso. Por quê? Porque ele ainda fala para Moisés, ele fala assim, ó, você vai colocar em cima da mesa, sabe o quê? O pão da presença. Chamado lá o pão da proposição, é o pão da presença, ou seja, a mesa é o lugar da presença, é o lugar onde Jesus ali, ele se manifesta e ele move, né? Então, eu quero aqui, irmãos, de maneira assim, simples e tentar, assim, apesar de mim, né, da minha limitação, ser claro, irmãos, em relação ao nosso propósito de ser. A gente precisa buscar em Deus poucas coisas, mas ser fiéis nessas poucas coisas. Entendeu? Ser fiéis nessas poucas coisas. Porque uma coisa a gente sabe, quando a gente se propõe a formar discípulos, sabe o que acontece? Pessoas são transformadas. É ou não é? Quem aqui é obra disso? Eu sou obra disso, irmãos. Quando você se propõe a entregar a tua vida em favor do outro, Jesus disse, olha, em favor deles eu me santifico. Né? Ou seja, porque a gente não faz discípulo baseado num discurso, a gente faz discípulo baseado num modelo, num exemplo. Então, a gente precisa se tornar o quê? Exemplo, referência, modelo para as pessoas. Então, quando a gente faz discípulo, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando você faz discípulo? Você faz discípulo. Amém? Sabe o que acontece quando você prega o evangelho? Você prega o evangelho. E quando você faz discípulo, você faz discípulo. E quando você prega o evangelho, você prega o evangelho. E quando você prega o evangelho, as pessoas, algumas não creem, mas outras creem. É simples, é natural. E a gente precisa, irmãos, olhar e lembra quando a Bíblia fala, né? Paulo fala assim, ó, faz assim, uma dica para você. Você quer ser feliz aqui? Quem aqui quer ser feliz? É mentira se eu disser que eu não quero, irmãos. Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, não é? Eu quero ser feliz. Mas quer saber o segredo da felicidade? Pensa nas coisas lá do alto. O segredo da felicidade é você pensar nas coisas do alto, aonde Ele. Esse é o segredo da verdadeira felicidade. É quando a gente põe a nossa cabeça naquilo que é do alto. E aí a gente vê, irmãos, pessoas. Quem aqui se acha limitado? Levanta a mão. Quem aqui acha que é tímido? Levanta a mão. Então, 90%, irmãos. Quem aqui acha que não é tímido? Levanta a mão. Marquinho? Só o Marquinho. Tem uns três, Marquinho, Simone, Alberto. Não sei se tem mais alguém assim. O resto, meu irmão, o resto é tudo. Eu sou o principal. É uma limitação a timidez? É ou não é? É, irmãos, é uma limitação. A gente poderia aqui elencar limitações? Sim ou não?
Poderia elencar limitações? Várias, irmão. O tempo é uma limitação, não é? O tempo é uma limitação. Às vezes, a saúde pode ser uma limitação. A condição financeira pode ser uma limitação. Olha, tanta coisa. A falta, às vezes, de conhecimento é uma limitação. Tanta coisa é limitação. Mas, irmãos, eu queria que você abrisse seu coração agora, assim, ó. Pá. Senhor, eu abro meu coração. E eu queria despejar no teu coração, não só na tua cabeça, na tua mente, mas eu queria despejar no teu coração esperança. Esperança, irmãos, que nada pode nos limitar e nada pode nos impedir de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Nada pode nos impedir. Sabe o que precisa, irmãos? O que precisa é de alguém que apenas olhe para o Senhor e fala: Pai, eis-me aqui. Esses dias eu tive uma experiência com a Júlia. Eu não vou falar depois, um dia, lá na frente, se ela quiser, ela mesmo conta. Mas ela falou de uma limitação que ela tinha e que Deus colocou no coração dela de fazer algo que confronta diretamente essa limitação dela. Eu falei: minha filha, isso só pode ser obra de Deus. Só pode ser obra de Deus. Entendeu? Eu falei: então vai, é isso mesmo. O Senhor é contigo. Entendeu? E eu creio, irmãos, que a gente vê o que precisa é alguém que fala: Senhor, conta comigo. Deus olha para Isaías e fala: tá, quem há de ir por nós? Ele não falou para Isaías ir. Isaías olhou para Deus e falou: Senhor, é o seguinte, ei, estou aqui, envia-me a mim, conta comigo, eu quero participar. Você vê na Bíblia Neemias, Deus não falou para ele: vai. Ele viu uma necessidade, ele se importou, e o que aconteceu? Ele foi. E aí, irmãos, essa semana, e eu quero trazer para você a memória o que te dá esperança. E é interessante que essa semana me despertou um negócio, que quando a gente fala desse texto, eu quero trazer a memória que me dá esperança. A gente pensa naquilo que... Eu quero trazer a memória que Deus fez na minha vida para me dar esperança. Mas, irmãos, a história, que não necessariamente é a minha história, pode me dar esperança, sim ou não? Senão não tinha sentido na Bíblia, não é verdade? Quando você lê a Bíblia e vê os caras que eram cheios de Deus e os caras provavam coisas tão sobrenaturais, se isso não te dá esperança, fala: meu Deus, o Senhor não é gente não, o Senhor Deus não é gente, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele faz coisas maravilhosas, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem já provou na vida sinais de que Deus é um Deus que está acima das nossas limitações? Tá ou não tá? Sim ou não? E aí eu fiquei lembrando, aí eu lembrei de pessoas como, por exemplo, Loren Cunningham, o Bill Bright. São homens que talvez eles nem foram tão midiáticos assim, mas que através desses homens, meu Deus do céu, quanta gente foi alcançado. Loren Cunningham lá é o cara lá que começou a Jocum, que hoje tem missionários espalhados no mundo inteiro. Um homem. Bill Bright, lá da Cruzada, né, da Cru, missionários espalhados no mundo inteiro, nas empresas, nas faculdades, nas escolas, nas universidades. Gente que simplesmente se dispôs e falou assim: cara, eu não quero viver uma vida que não seja para cumprir o propósito. Entendeu? Pessoas que, apesar da sua dor,
apesar do seu sofrimento, gente, fizeram muita diferença. Eu lembro, tem um filme lá no YouTube, se você tiver paciência, é preto e branco o filme, de tão velho que é o filme. Irmãos amados, mas quando você vê aquele filme, se você não ficar mexido com aquilo, cara, você está desviado, eu estou desviado, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque, gente, a história de uma família lá na época do nazismo, na época que eles estavam perseguindo os judeus, e aquela família, o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de construir na casa deles como é que fala? Um compartimento secreto. Atrás do guarda-roupa, eles construíram uma parede ali. E eles começaram a abrigar judeus para que aqueles judeus não fossem levados para o campo de concentração. Aí eles pegavam aquelas pessoas e começaram a encher a casa de gente. E a polícia lá, o pessoal lá, os nazistas, eles eram muito diligentes na investigação. Então eles batiam lá sempre. E aquela família tinha até um cuidado de treinar. Então eles estavam todo mundo sentado na mesa. Então eles treinavam quantos minutos eles precisavam para o pessoal subir, se esconder, até ir abrir a porta e os soldados entrar e ver que estava tudo bem e que não tinha ninguém lá, né? E assim era. E o povo estava jantando, aí os soldados batiam lá, aí o povo se escondia, eles escondiam os pratos, tudo lá, e chegava eles, olhava, entrava nos quartos, não via nada e ia embora. Puxa, dessa vez conseguimos, né? Mas até que alguém foi lá e denunciou. E aquela família toda, juntamente com aqueles judeus, foram levados para o campo de concentração. E eu acho que a personagem principal dessa história, que era uma moça, ela ficou alguns anos no campo de concentração. Ela ficou alguns anos no campo de concentração. E ela padeceu horrores ali. Aquela mulher padeceu horrores. Eles eram cristãos. E ela padeceu horrores ali. Pensa. O sofrimento, na angústia daquela mulher ali. E quando ela foi liberta, Deus falou para ela: agora você vai testemunhar de mim. Você vai pregar a meu respeito. E ela falou para ela: tá bom, só não me pede para ir na Alemanha, porque lá eu não vou. Qual foi o primeiro lugar que ela teve que ir, irmãos? Foi na Alemanha. Aí disse que parece que o Loren Cunningham foi visitar ela com uma mala e deu uma mala para ela. Ele falou assim: ó, Deus manda você ir com essa mala para a Alemanha. E disse que ela chegou lá para pregar. Diz que ela chegou lá para falar de Jesus. Quando ela terminou de pregar, quando ela terminou de falar, chegou um homem perto dela. E aquele homem, quando ela viu ele, ela reconheceu, ela se tremeu toda. E aquele homem era um dos algozes dela no campo de concentração. E aquele cara chega na frente dela e fala assim: você sabe quem eu sou, né? Mas eu me arrependi. E eu conheci esse Jesus. E eu vim aqui porque eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz a você. E aquela mulher ficou numa guerra. Ela ficou numa guerra de perdoar ou não perdoar, porque ela lembrou tudo que ela passou e o quanto ela sofreu, produziu limitações na vida dela. Ela teve a liberdade dela limitada durante anos. A saúde comprometida e muitas coisas. Mas ela disse que o Espírito falou nela, falou assim, ó, o sentimento vem depois. Primeiro, então, você vai
perdoa. Decida perdoar. E aquele homem pediu perdão para ela e estendeu a mão para ela. Por alguns, talvez, minutos, ela relutou. Mas ela estendeu a mão e falou assim, tá bom, eu te perdoo. E essa mulher é uma benção. Você ouve aí o testemunho dela no YouTube. Corre, Timbum. O nome do filme é O Refúgio Secreto. Preto e branco. Vê lá, irmãos. Quem sabe isso te inspira. Semana passada, os irmãos estavam aqui falando o negócio da igreja perseguida, aquela coisa. Aí eu lembrei de uma moça. Eu estava compartilhando com os irmãos essa semana dessa moça. Eu falei, meu Deus. A moça, ela de família cristã. Quando ela tinha 17 anos. Quando essa moça tinha 17 anos. Eles foram passar um dia numa lagoa, sei lá. E essa moça, ela foi dar um mergulho e ela sofreu um acidente. Com 17 anos. Sabe o que aconteceu com ela, irmão? Essa moça ficou tetraplégica. O nome dela é Johnny. Ela ficou tetraplégica. Mas se você vê a história dessa moça, se você vê o quanto essa moça, apesar da limitação dela, ela conseguiu romper as suas limitações. Meu Deus do céu. Eu vi ela dando testemunho, sabe aonde? Nas cruzadas do Billy Graham. Para estádio. Para estádio. E esse dia eu vi ela dando um testemunho e ela falou assim, poxa, eu li a Bíblia daquele cara que ficou 38 anos paralítico, né? Ela falou, mas eu sou pior que ele, porque eu estou há 46 tetraplégica. 46 anos tetraplégica. Mas essa mulher se tornou uma proclamadora do Evangelho. Ela foi usada poderosamente por Deus para trazer ânimo para outras pessoas na mesma condição com ela. Ela fez um trabalho muito grande com pessoas com necessidades especiais. Pensa. Apesar da limitação dela, ela foi lá e ela se tornou um instrumento maravilhoso do Senhor. Entendeu? Para proclamar o Evangelho, para trazer esperança para as pessoas, para anunciar o Evangelho. E você sabe a fala dela? Ela falou assim, você sabe a coisa que eu mais quero, que mais me enche de esperança, quando eu estiver lá no céu? Depois de ver Jesus, o que me enche de esperança não é que eu vou ter um corpo glorificado, que eu vou poder andar, que eu vou poder correr, fazer coisas que eu fiquei minha vida toda quase sem fazer. Mas ela falou assim, isso me quebrou, irmãos. Ela falou assim, o que mais me enche de esperança não é que eu vou ter um corpo glorificado, mas é que eu vou ter um coração glorificado. Aonde eu não vou mais ser carnal. Aonde eu não vou mais ser egoísta. Aonde eu não vou mais ser manipuladora. Aonde eu não vou mais reivindicar as coisas para mim. Aonde eu não vou mais ser ingrata. Aonde eu não vou mais querer coisas dessa vida. Irmãos, uma pessoa que viveu a vida tetraplégica. Eu poderia te falar quantos exemplos, irmãos, para nos encher de esperança, para que a gente olhe para a nossa vida e possa chegar à conclusão e falar assim, nada pode me impedir de cumprir a vontade, o propósito de Deus para a minha vida, de fazer discípulo, anunciar o Evangelho de Jesus. Nada. Tem alguma coisa que pode te impedir, irmãos? Sim ou não? Nada. Nada. O que precisa? De um coração disposto.
um coração desejoso, um coração disposto. Mas eu quero te dar aqui, terminar te dando um conselho. Eu quero ler um texto com você que está lá em Lucas 24, 49. Nós investimos tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, como igreja. Espero que você continue fazendo isso sozinho. Mas eu quero aqui te dar um conselho. Lá em Lucas 24, 49. E até, irmãos, dentro desse conselho, eu queria propor que a gente, como igreja, dessemos um passo além. Quero ler com você aqui, ó. Lucas 24, 49 diz assim: Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Eu quero encerrar aqui, irmãos, com esse texto. Ele fala assim, ó. Agora, a promessa de Jesus, ela foi feita no tempo presente. Ele falou assim, ó, agora é agora. Agora é já, neste momento, nesse instante. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Eu creio, irmãos, que a igreja ela contém níveis. Tem pessoas que já estão vivendo outras realidades. Tem pessoas que precisam de leitinho, tem gente que precisa de ir além, né? Mas, de qualquer forma, eu, lendo esse texto, irmãos, fiquei assim com uma carga no meu coração. A promessa feita no tempo presente. Mas, segundo o texto, o cumprimento da promessa, ele se dá em perseverar, em permanecer na cidade, até serem revestidos de poder. E você sabe o entendimento que eu tive desse texto, irmão? Até dando uma lida no que quer dizer lá Jerusalém. Permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder, não é você ter uma atitude passiva e ficar esperando até cair um raio na tua cabeça, você ficar chamiscado de fogo e aí alguma coisa você vai fazer depois disso. Não. Permanecer na cidade, para mim, sabe o que eu acho que é, irmãos? Edificar uma cidade. Permanece na cidade, edifica a cidade. Ou seja, constrói essa cidade. Uma cidade de uma espera em Deus, uma cidade de busca contínua a Deus, uma cidade de comunhão com o Espírito Santo, uma cidade de conhecimento de Cristo, de leitura da Bíblia, de adoração ao Senhor, de intercessão, de espera, de silêncio para ouvir. É isso que compreende essa cidade. E quando ele fala permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder, eles estavam em Jerusalém. E a palavra Jerusalém são duas palavras. A primeira palavra lá em Jerusalém é temor do Senhor. E a segunda palavra é perfeição. Ou seja,
Essa cidade, para mim, é a cidade da espera mesmo. Aonde você vai aperfeiçoar o teu temor a Deus. E a partir disso, você vai manifestar o poder de Deus. E vai revelar um Deus como perfeito, inteiro, pleno. Tá me entendendo? Permanecer é estar num lugar onde você está edificando algo. Não é você estar passivo, não é você estar parado, mas é você trabalhar para que o poder dele se manifeste na tua vida. E aí sabe o que vai acontecer? As palavras do Senhor na sua boca, elas vão ser como fogo. Você abre sua boca para falar. E as pessoas vão sentir. Foi a mesma coisa que aqueles discípulos no caminho de Emaús sentiram. Quando Jesus falava, a palavra ardia no coração deles. Está me entendendo? É um processo, irmão. Isso não vem com um raio caindo na tua cabeça. É um processo. É uma construção. É uma construção. E eu sinto que tem gente que parece que estagnou. Parece que para não. Persevera. Busca o Senhor. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Busca o Senhor. Quando você se reúne com os irmãos, busca o Senhor. Abre tua casa. Põe gente dentro da tua casa. Visita pessoas. Se propõe a se encher de Deus. Porque você vai ver que isso vai te habilitar para cumprir o propósito de Deus. Porque Jesus falou, irmãos, sem mim nada podeis fazer. Eu queria propor aqui, irmãos, que a gente tivesse alguns minutos de oração. Amém? Já a palavra já encerrei aqui já. Mas eu queria orar com vocês.